Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de outubro de 2025. Vamos falar hoje separatismo na Rússia, né? Na realidade está começando a se tornar uma realidade consequência na guerra da Ucrânia. Ou seja, a Federação Russa começa a se desintegrar. E por que é uma consequência da guerra da Ucrânia? Pelo fracasso, por um objetivo criminoso que o crime não foi atingido, o crime final, apesar de que muitos crimes foram feitos para chegar a esse ponto. Mas, na realidade, o feitiço virou contra o feiticeiro. E a Rússia corre um risco muito grande de se desintegrar. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês, fortaleça o canal, aqui vocês veem a verdade. Muito obrigado. Bom, repúblicas da Rússia, repúblicas autônomas, mas elas são subordinadas ao planejamento e tudo mais, como no antigo regime soviético, há tudo centralizado em Moscou, ou seja, a última palavra é dada pelo ditador da Rússia. Tipo a Yakutia, Chechênia, o Daguestão, Ingushétia, eles querem deixar a Rússia. Isso já está claro, vocês vão ver o que eu vou contar aqui para vocês. E a grande imprensa internacional, aquela imprensa que tem credibilidade, já está divulgando isso também. Esse fato antes era sussurrado no exílio por pessoas que tinham esse interesse nessas repúblicas e tiveram que se exilar para não serem presas e não desaparecerem na Rússia. Aqueles que conseguiram fazer isso. Então, hoje, isso está se transformando numa resistência aberta e uma ameaça à estabilidade do Estado russo. Do Estado como ele é hoje, né? Nessa colcha de retalhos de diversas etnias. Porque a Rússia, quando Vladimir Putin disse que quer proteger a Rússia, a etnia Rússia, eu não sei qual das etnias russas que ele quer proteger. Porque a Ucrânia não é uniforme, a etnia como é na Ucrânia, como é na Bielorrússia, como é em outros países, na Alemanha, né? Tem outras pessoas, outras etnias morando, mas não são a maioria. E na Rússia também ninguém sabe, é um monte de repúblicas, sem desmerecê-las, é claro, mas é uma colcha de retalhos, com culturas diferentes e etc. E isso agora está se transformando numa resistência aberta ao Estado russo, com o efeito da guerra atingindo cada vez mais os russos em casa, da guerra na Ucrânia. E esses sentimentos começam a crescer, à medida que a diretoria de inteligência ucraniana busca atiçar ainda mais a chama. Ela está fomentando isso, inclusive, né? Para enfraquecer mais a Rússia, enfraquecer mais o ditador. Em Yakutia, o Yakutia é Yakutia, que é a maior república da Rússia. Ela tem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. O sentimento separatista evoluiu para um movimento de identidade, um movimento de sobrevivência dessa identidade, que são etnias distintas que habitam aquela porção que hoje chama-se Rússia. O sentimento separatista evoluiu para justamente algo mais sério. Agora tornou-se um desafio, né? Há muito tratada como colônia de Moscou, espolhada por Moscou, suas riquezas usadas por Moscou, enriqueciam os oligarcas moscovitas. Agora eles querem mudar isso. Eles não querem mais ser explorados, não apenas mandar seus filhos à guerra contra a Ucrânia para morrerem por Putin, mas eles querem o que a Yakutia tem e gera bilhões para o Kremlin em diamantes, em ouro, em gás. Mas seu povo da Yakutia permanece entre os mais pobres da Rússia, vivendo em meio à devastação ambiental e ao abandono. Existe uma raiva se fermentando há anos nessa região, mas a guerra na Ucrânia acendeu o pavio. Milhares de jovens iacuts morreram lutando pelas ambições de Vladimir Putin, sofrendo 40 vezes mais baixas do que soldados de Moscou, segundo os próprios dizem isso, revoltados nos seus protestos que já estão em curso, enquanto sua terra natal continua a ser saqueada. Saqueada não pela Ucrânia, não por um outro país estrangeiro, mas, segundo eles, pelo ditador e o Kremlin.
Em setembro de 2025, um deputado local, chamado Alexander Ivanov, cruzou a linha final ao discutir abertamente a necessidade da Iácutia se separar da Rússia durante uma entrevista na Turquia. Não fez isso lá, senão seria preso, né? Ele apelou aos iácuts para que não temessem aqueles que ocuparam suas terras, desafiando diretamente a autoridade de Moscou. Seus laços com círculos pan-turcos em Istambul e seu apoio aos protestos na República de Altai o tornaram um símbolo do despertar. Enquanto isso, combatentes de Iácutia já estão pegando em armas no batalhão siberiano da Ucrânia. Então, a origem do batalhão siberiano, Sibéria está aí. Eles não se consideram russos, eles mesmos falam isso, né? E isso já vislumbra uma Iácutia livre, segundo eles, lutando contra as forças russas e inspirando aqueles que estão na sua terra natal, estão em casa. Mas enquanto a resistência da Iácutia ainda é principalmente política, a da Ingushétia, né, que é uma outra república que eu citei no início, já entrou numa outra fase, mais perigosa, uma fase da insurgência, que isso ninguém fala, nem no anterior, nos canais oficiais da Rússia, tipo Agência TASS, RIA Novosti, etc., né? Isso está alinhado no volátil Cáucaso do Norte. A pequena república é uma república muçulmana, ela hoje é o epicentro, a Ingushétia, de uma nova onda de guerrilha contra o regime moscovita. O Exército de Libertação Ingútia, fundado em 2023, agora realiza ataques todos os meses. Em junho de 2025, seus militantes atacaram um posto de fronteira russo na Ossétia do Norte. Atacaram com drones, matando 2 oficiais da KGB. A KGB, como eu sempre digo, é a atual FSB. Em agosto, ataques incendiários coordenados atingiram depósitos militares no Daguestão. E recentemente o grupo divulgou um vídeo mostrando combatentes em patrulha, armados, organizados e desafiadores. Então, eles estão apresentando um perigo muito grande para o exército regular russo naquela região. Existe uma outra formação separatista que une tchetchenos e daguestaneses e ingutes sob uma única bandeira, travando o que eles chamam de guerra de resistência anticolonial. Eles que estão chamando isso, uma guerra de resistência anticolonial contra Moscou, apoiados pela diretoria, só que eles são apoiados pela diretoria principal de inteligência da Ucrânia. Eles eliminaram recentemente um tenente-coronel de uma unidade local de contra-sabotagem e uma explosão de precisão, juntamente com seu motorista e o assessor do tenente-coronel. Sua mensagem é que o controle moscovita sobre o Cáucaso está se afrouxando e os agentes do Kremlin não são mais intocáveis, né? Por trás de grande parte desse caos crescente está o que muitos analistas agora chamam de projeto de Budanov. O Budanov é aquele general ucraniano, um general jovem, muito ativo, muito competente, Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar da Ucrânia, do RUR, né? Está cultivando metodicamente a resistência dentro das regiões étnicas da Rússia. Seus agentes estão espalhando a verdade sobre a guerra da Rússia, sobre como minorias étnicas, os iácutos, buriates, ingutes, daguestaneses, estão sendo usados como bucha de canhão e morrendo aos milhares na guerra da Ucrânia, enquanto, apesar de comprometerem menos de 10% da população local, fornecem cerca de 40% dos soldados para o exército de Vladimir Putin. A inteligência ucraniana fez contato direto com ativistas exilados e redes clandestinas, fornecendo-lhes inteligência, logística e treinamento. O objetivo é estratégico, pois cada região em turbulência significa menos recursos russos no front, já que muitos pequenos incêndios podem queimar o império por dentro. E a Rússia já está sentindo a pressão, à medida que o contrato social não escrito do Kremlin de fazer o que quiserem internacionalmente, desde que a população interna permaneça tranquila, está se desfazendo. É o mito, é a mentira pregada
pelo governo centralizado do Kremlin, do ditador, que dizia que ele ia dar segurança para eles, e progresso e prosperidade, o que não está se traduzindo, não está dando prosperidade, está dando falência econômica para o país e não está dando segurança, porque os filhos dessas famílias, os que conseguem ser trazidos, porque muitos dos seus comandantes despejam eles em qualquer lugar na linha de frente para poder escapar de pensões, né? E eles, na realidade, são levados mortos ou em sacos de volta para casa para serem enterrados lá. Quando a mobilização começou durante a contraofensiva ucraniana em Kharkiv, em 2022, as pessoas protestaram porque a guerra chegou às suas casas e muitos foram recrutados à força. Agora, enquanto os drones ucranianos agora atacam refinarias de petróleo, postos de gasolina em toda a Rússia estão ficando sem combustível. Protestos contra a escassez de combustível eclodiram em inúmeras regiões do país. Os russos comuns, antes desligados da guerra, estão subitamente vivendo suas consequências, percebendo que o Estado não pode mais protegê-lo de seus fracassos. No geral, o que começou como movimentos de renascimento cultural nessas repúblicas está se transformando em redes revolucionárias que desafiam o governo de Moscou. A política de exploração do Kremlin, drenando regiões de recursos e enviando seus filhos para a morte, semeou entre eles movimentos de revolta, o que traz uma impressão muito negativa, né? Eles antes estavam muito distantes da guerra, aparentemente, mas agora a guerra chegou à sua casa e eles estão insatisfeitos com os resultados trazidos a eles. Apoiados pela inteligência ucraniana, esses movimentos estão ganhando confiança, ganhando estrutura e propósito. Eles esperaram gerações por uma faísca e agora, enquanto a Rússia sangra em múltiplas frentes, essa oportunidade chegou. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deem um like, tenho certeza que vocês gostaram. Compartilhem com suas redes sociais, é importante, fortaleça o canal. E você que não é inscrito, inscreva-se. Conto com você. Faça seu comentário. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.